Um grande ponto dessa janela de transferências do Atlético, inclusive para trazer aqui o relato também. Perguntei ao Bento, em zona mista, na partida contra o Vasco do Atlético. Falei, Bento, eu sei que não tá vendido ainda, mas já dá para garantir que o Bento deixa o Atlético no meio da temporada, na janela de transferências que abre em julho, no dia 10 de julho, e vai terminar no começo de setembro? Ele falou, cara, não tô vendido, sou jogador do Atlético, o importante é o presente, que assim, é o certo se falar, né, nesse momento. Mas ele falou, se a proposta chegar, for boa pra mim e for boa pro clube, a gente vai tomar a melhor decisão. Então, assim, dá pra gente garantir aqui que o Bento vai deixar o Atlético nessa metade de temporada. Inclusive, para trazer também outro relato. Cheguei a conversar com o staff do Bento no final do ano passado, de 2023, e eles garantiram que no começo do ano, no começo de 2024, era difícil que o Bento saísse. Por quê? Porque é uma janela de menor investimento na Europa, e aí a tendência era de que clubes interessados não colocassem tanta grana quanto o Atlético quer. E o Atlético quer fazer do Bento a maior venda de um goleiro na história do futebol da América do Sul. Então, assim, é uma venda importante, é uma venda grande. A Gazzetta dello Sport lá na Itália está noticiando o interesse da Internazionale, que a Internazionale vai com afinco para a contratação do Bento nessa próxima janela de transferências. Então, vai ser algo importante. Fala-se em 20 milhões de euros. Vamos ver se isso vai se confirmar. 20 milhões de euros. Eu estou ansiosa para ver, né? Grana. Seria quem? A Inter e alguns clubes da Premier League também. Acho que a já gente estão, teve né? também essa informação do Wolverhampton, do Chelsea também tendo esse interesse. 20 milhões de euros, para deixar a informação, 110 milhões de reais. Quem sabe um famoso leilãozinho ali comece a acontecer? Talvez há essa possibilidade. Agora, o ponto mais importante aqui o Bento já queria ter saído. O Bento queria ter deixado o Atlético na metade do ano passado. O Atlético o convenceu a permanecer para a disputa da Copa Libertadores. Nesse começo de ano, as propostas não vieram, porque é uma janela de menor investimento. Agora, nessa janela próxima... Ele teve a lesão também, né? Teve a lesão na coxa, também teve toda essa Eu acho que foi um situação. momento ali que até ele chegou a se preocupar. E eu lembro que na época eu mandei até uma mensagem para ele no Instagram. Eu falei, não se preocupe, que é seu... Tá guardado, tá vindo e vai brilhar. Né, depois da lesão. Inclusive, você tem aquela falha contra o Corinthians que é complicada. Você tem também críticas a ele no Clássico Atletiba. Mas é um cara que passou um mês ali. Ele tava normalmente jogando pelo Atlético no melhor nível. E nessa temporada ele evolui ainda mais. Jogando pela Seleção Brasileira, né? 2 partidas pela Seleção Brasileira. Eu ia falar isso, é pra você ver como é as coisas. Talvez ali naquele momento, lógico que surgiu uma proposta que brilhou aos olhos dele. Sim. Lógico, é o sonho de ainda mais um goleiro receber essa oportunidade. Exatamente. E aí vem a lesão, aí parece que assim o mundo cai pra ele. Mas pra você, por isso que eu falei, o que é seu está guardado, vai acontecer na hora certa. Como aconteceu na hora certa? Porque antes ele iria para uma seleção brasileira e seria o terceiro goleiro da seleção. E aí, agora ele me recebe a chance de novo de ir para a seleção. E olha o que acontece, os dois se machucam, os dois principais goleiros se machucam. E ele ganha a chance de ser o titular. Ele brilha em 2 jogos da seleção brasileira. E o mundo conhece o Bento, que aqui a gente já conhece. E que brilha os olhos aí ainda mais os clubes que vão vir. E claro que vai aumentar a proposta. Então, é como tudo aconteceu muito no momento certo para ele. E valeu a pena essa espera no fim das contas. E quando o Atlético decide segurar o Bento na temporada passada, você pensa, pô, beleza, o Atlético vai ter o goleiro por mais 6 meses, mais 1 ano ali, mas e se ele começar a jogar mal e se cair esse valor de venda? O Benfica ofereceu 12 milhões de euros. Hoje se fala em 20. Então, deu tudo certo também nessa escolha do Atlético de manter o Bento. Muito, porque assim, temos que falar, né? Porque o Bento, realmente, ele é extremamente talentoso. Realmente, a nossa escola de goleiros aí revela sensações. E ele é uma das grandes promessas. Surgiu aí como... A gente sempre falava, né? O Neto, que foi vendido também para a Europa. De outros nomes. E o Bento surge como um dos grandes talentos aí que a gente formou na nossa base. Então, assim, é merecido dele também. Ele realmente tem esse talento e ele merece ter uma carreira ainda mais brilhante do que já vem tendo aqui no Atlético. É impressionante. Ele se tornou um protagonista desse time do Atlético. Ele é colocado numa fogueira em 2023, né? A trajetória dele, como ele inicia no profissional do nada, tendo 2022, na verdade, né? Porque o Santos joga o começo daquela temporada. Depois é vendido pro Flamengo. E aí o Bento, que teve bons jogos, é verdade, mas esporadicamente, tem que assumir numa temporada importante para o Atlético e que seria uma temporada de vice-campeonato sul-americano, de vice na Copa Libertadores.
Olha o tamanho disso. 2023, uma temporada importantíssima, é o titular já consolidado. Em 2024, chega como um dos grandes destaques do futebol brasileiro. Então, não dá pra gente questionar em nenhum momento a qualidade do Bento. E agora isso vai ser recompensado com uma venda para a Europa, para um grande clube da Europa. Pode ser, provavelmente será. Eu sei que dói a despedida, galera, mas assim, noticiado. É merecido e eu quero ver o Bento brilhar muito aí pelo mundo e com a nossa amarelinha também, Exatamente. que eu acredito que ele pode ser titular da seleção brasileira. É importante para esse próximo ciclo, talvez Ederson e Alisson ainda estejam em grande nível, agora lá para o outro, lá para 2026 é o próximo, 2030, acho que é dele o ciclo, hein? Pra gente arrematar. Tá vendido? Ainda não. Vai ser vendido nesse meio de ano? Provavelmente vai. Quase com certeza, tá? Prepara a despedida. Dá quase pra cravar. Não dá pra cravar que futebol, todo mundo sabe que é dinâmico, mas dá pra preparar. Pra ver o Léo Link também no gol do Atlético e daí já é outra história. Fechado? Esse é o Threads Responde. A gente responde as perguntas que chegam do clube de membros da Threads. Se você quer ser um membro, assinala aí, escaneia aí, na verdade, o QR Code que tá na sua tela ou pode mandar mensagem pra gente lá no Instagram e a gente resolve a situação por lá. Fechado? Um abraço, tamo junto, até a próxima, valeu!